noite a todos e a todas. Essa palestra da professora Valquíria Montemor, ela é uma parceria entre o ciclo de palestras em Linguística Aplicada, do nosso núcleo de estudos de linguagem e linguística aplicada, e do programa de mestrado em letras como aula inaugural. Então, para dar as boas-vindas e falar um pouco sobre essa proposta ligada ao mestrado, eu passo para o meu colega João Fábio, que é coordenador do programa de letras. Boa noite a todos. Gostaria de dar os parabéns aos novos mestrandos, à turma 2016, aos mestrandos 2015. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É uma honra termos a professora Valquíria Montemor como a palestrante da nossa aula inaugural. Realmente isso marca as nossas vidas como acadêmicos. Aproveitem ao máximo o programa, vivam intensamente esses 2 anos, curtam cada momento, cada palestra, cada seminário, assistam às defesas dos seus colegas, aproveitem profundamente este momento, assim como o que estamos vivenciando agora. Tenho certeza que sairemos extremamente ricos quando esse processo, que parece que é tão longo, esses 2 anos, estiverem findados. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, aos colegas da graduação, que se inspirem nos nossos mestrandos e também venham fazer parte desse nosso grupo. Obrigado a todos. Eu gostaria de esclarecer sobre o ciclo de palestras. Esse é um projeto ligado ao curso de letras, com um projeto de ensino, porque a gente entende que a formação do aluno não é só em sala de aula, não é só em aula. Então, o que nós estamos fazendo além das semanas acadêmicas que nós temos, nós também estamos aproveitando quando nós temos pessoas de renome nacional e internacionalmente para poder fazer uma palestra para os alunos da graduação também. Então, a ideia é que isso não fique restrito aos alunos da pós-graduação. Então, eu vou apresentar agora a nossa palestrante da noite. Para mim é uma grande honra apresentar a Valquíria. Valquíria, eu sou suspeito de falar sobre a Valquíria. Ela foi minha orientadora de doutorado e ela é orientadora de pós-doutorado da professora Adriana. Então, quando vocês ouvem falar sobre novos letramentos, multiletramentos, os alunos do PIBID que estão aqui, nós temos uma pós-graduação que vai começar em agosto sobre multiletramentos. Então, todas as questões que a gente vem falando sobre digitalidade, novos letramentos, multiletramentos aqui do Estado, eu acho que tem um grande peso do trabalho da Valquíria. Eu acho que foi aceitar, por exemplo, pesquisadores aqui do Estado para orientá-la na USP, e hoje a gente tem um trabalho bastante, acho que abrangente, começando aqui no Estado, como um fruto do trabalho da Valquíria, né? Adriana, falar um pouquinho sobre a Valquíria, daí eu leio o currículo dela. Para mim também é uma honra falar da Valquíria, porque ela é minha supervisora. Eu sou fã da Valquíria já há algum tempo e estamos muito felizes porque ela está aqui, principalmente porque ela vai falar, além dos multiletramentos, sobre a construção de sentido. E isso vem também, essa é um assunto que a gente vem divulgando em sala de aula e dentro das pesquisas, tem muitas pessoas interessadas nisso. E aí, quando eu a divulguei nas salas de aula, falei sobre ela, sobre a palestra, eu falava, gente, ela é muito inteligente. Eu falava isso na sala. Ela é muito inteligente, ela é muito interessante. A palestra é sempre muito light, muito legal, vocês têm que ir. E olha aí, eu acho que valeu, eles confiaram. Fora que já conheciam a Valquíria pelos textos, por vídeos e uma outra palestra que ela deu também. Tá aí, você fez sucesso, muito sucesso. Então, apresentando a professora doutora Valquíria Montemor, ela possui graduação em Letras, Inglês e Português, mestrado em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Linguagem e Educação pela USP. É professora livre-docente da Universidade de São Paulo, realizou pesquisa de pós-doutorado na University of Manitoba, no Canadá, e é pesquisadora adjunta do Center for Globalization and Cultural Studies dessa universidade. Coordena o Projeto Nacional de Formação de Professores, Novos Letramentos, Multiletramentos e Línguas Estrangeiras.
cadastrado no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq. Foi coordenador do GT da Ampol sobre transculturalidade, linguagem e educação no biênio 2012-2014. Suas pesquisas recentes concentram-se em linguagem e educação, novos letramentos, multiletramentos, crítica e construção de sentidos, pedagogia crítica e formação de professores. Ela é também coautora das orientações curriculares para o ensino médio de língua estrangeira, publicada pelo Ministério da Educação. Então, professora Valquíria, mais uma vez, seja muito bem-vinda à nossa casa aqui na UEMS e desejamos a todos vocês uma boa palestra. Obrigada. Muitíssimo obrigada a todos vocês pelo convite, o professor Ruberval Maciel, que foi o meu doutorando, um doutorando muito especial, muito brilhante, né? Também agradecimento super especial ao professor Dr. João Fábio, que é o coordenador da pós-graduação, e o que eu tive a honra também de participar da defesa de doutorado dele, um doutorado belíssimo, que traz belas contribuições para todos nós aqui da área. Obrigada também a você, obrigada, Adriana, pela apresentação carinhosa a meu respeito. Obrigado também a Carla, que também foi minha orientanda do mestrado, fez um lindo trabalho. Bem, enfim, estou fazendo marketing, parece, né? E agradeço a vocês também pela presença. Bem, eu trouxe para vocês essa temática, conversei com a Adriana antes até sobre isso, conversei também com os outros que me convidaram sobre essa temática. Eu pensei que ela pode ser interessante para a gente refletir, inclusive, academicamente, fazer uma reflexão acadêmica a respeito até da sociedade que a gente vive e do momento histórico que a gente vive agora. Não precisamos discutir política a hora nenhuma, mas vamos falar só de questões acadêmicas e teorias. Então, eu pensei assim, nesses tempos de bipolaridades nos seus vários sentidos e multipolaridades nos seus vários sentidos, qual a contribuição da educação crítica na formação escolar, universitária e de cidadania? Essa foi uma primeira indagação que eu mesma fiz e lanço para vocês a respeito dessa temática que eu trouxe. Por que são importantes esses tais dos letramentos críticos, né? E a construção de sentidos, que a gente começa a falar, aliás, já estamos falando disso há algum tempo, e não sei o quanto que vocês estão familiarizados com esse termo, construção de sentidos. Então, não, né? É novo, né? Ou então estão tímidos ainda para me contar. Daqui a pouco vocês vão começar a me contar o que vocês acham, enfim, interagir um pouco mais comigo. E por que são questões pertinentes ou impertinentes? Que esse foi o título que eu dei, né? De questões ou pertinentes. Trabalhar com letramentos críticos e construção de sentidos, né? Então, para a gente começar a refletir, ou para eu seguir uma sequência no meu pensamento a respeito dessa temática, eu trouxe algumas imagens para vocês para começar. Eu sou sempre amiga das imagens, sempre eu começo por alguma imagem, eu sempre trago imagens de forma que eu possa incorporar essa teoria que eu também pratico dentro das minhas próprias falas, né? Não sei se vocês conhecem. Bem, isso aí é a cidade de Manaus. Não penso mesmo que vocês deveriam saber, não é essa a ideia. Agora, se vocês observarem, tem duas fotos da cidade. Por que será? Alguns vão dizer, já sei, quem está mais próximo vai poder responder isso melhor, talvez, porque vai enxergar, falando, mostra a cidade antiga e mostra a cidade nova, não é? Quando a gente olha a foto da cidade antiga e da cidade nova, não é incomum que muitas pessoas tenham na cabeça aquela ideia assim, nossa, como melhorou, como progrediu, não é? Agora olha só como está bonita a cidade. Então, continua. O antes e o depois.
é aqui, em Campo Grande. Antes, eu não sei que região, nem que parte da cidade é, mas enfim, mostrando o mesmo local no antes e o depois. Novamente a gente passa esse filminho na cabeça dizendo assim, nossa, como melhorou, não é? Esse local era desse jeito e agora já está pavimentado, já está melhor e etc, né? Então, mais uma. E aqui? Aí pronto, vocês já estão identificando mais ainda, Campo Grande, né? Sendo que dessa vez eu não coloquei no sentido vertical, eu coloquei no sentido horizontal. A parte mais antiga, e não são equivalentes, porque eu não encontrei imagens equivalentes, né? De uma parte da cidade numa imagem mais antiga, numa foto mais antiga, e uma parte da cidade, que eu acho super bonita esse pedaço da cidade também, numa foto nova, mais recente, né? E de novo a gente tem essa ideia de que, nossa, a cidade cresceu, progrediu, está mais bonita, está bem cuidada, não é isso que passa na cabeça? É isso que eu vou conversar com vocês hoje, sobre essa questão da construção de sentidos. Por que eu chego a essa conclusão de que a cidade só pode estar melhor? De que a cidade está mais bonita, cresceu, tem progresso? Porque assim é? Porque do antigo para o novo só pode estar mesmo melhor? Essa normalmente é uma construção de sentido. Eu sei que para muitos vão dizer assim, eu gosto muito mais de quando ela era daquele outro jeito. Já estou vendo assim, fazendo assim para mim, ó. Eu gostava mais quando ela era daquele outro jeito lá, enfim. Então, mas de forma geral, essa é a ideia que se passa para as pessoas quando a gente encontra um antes e um depois. A ideia de que o que vem depois normalmente costuma indicar progresso. Vocês já pensaram sobre isso? Por que a gente pensa desse jeito? Não é necessariamente assim, mas esse é um tipo de, digamos, movimento que existe numa certa linha da sociedade que segue, inclusive, o nosso jeito de escrever. Não sei se vocês já associaram a isso. Quando a gente escreve, a gente começa da esquerda para a direita, não é? E nisso que você vai escrever uma segunda palavra, já significa o quê? Que a outra já é uma palavra conhecida, ou já é uma palavra que está dada. A palavra nova sempre é que vem adiante, né? Então, quando a gente começa a pensar também nesse jeito evolucionista de pensar, essa é a ideia também que a gente tem, de que as coisas na década X necessariamente eram de um jeito, mas agora evoluiu, porque nós todos somos levados a pensar dessa forma e nós aprendemos a construir sentidos dessa maneira. Tá certo que a gente sempre pode revisitar essa ideia, mas de grosso modo, a escola ensina isso pra gente, as várias instituições onde a gente está também ensinam que esse é normalmente o fluxo natural e o fluxo da evolução. Nessa imagem aí, por exemplo, o que chama atenção? Se alguém quiser falar, pode falar. Mar, não é? O que mais? O que passa, por exemplo, nessa imagem? Que sentido que eu dou a ela? Paz, calma, enfim. Essa é a ideia que passa, que existe uma certa paz, essa é a ideia de paz, né? Que muitos têm. É a ideia do ideal também. Aquela coisa que quando a gente quer refletir, a gente olha para um horizonte. Não é assim? Toda vez que eu estou num lugar desse é que eu encontrei a paz? Não necessariamente, né? Mas o horizonte é sempre o meu ideal. Eu ouvi dizer que tem até uma música que fala disso. Fala dessa questão do ideal, de alguma coisa que está por vir, de uma expectativa que eu devo ter, que na verdade contrasta com esse espaço em que eu estou agora, com aquele que está por vir como sendo uma promessa. E sempre a promessa passa a ideia de que vai ser melhor, não é? Eu penso assim, por quê? Por que eu sempre acho que o que está lá na frente, o ideal que está na frente, vai ser o melhor mesmo, né? Então continua. Essa aí também é uma imagem para mim bastante significativa. Passa o que de ideia? Conquista, realização profissional, não é isso? A gente sempre é levado a entender que existe na vida uma escada para subir. Vocês já perceberam isso?
que existe essa escada, né? E que o topo da escada é que é a realização. Se você parar no degrau 4, ainda não está realizado não, ainda está faltando, não é verdade? A gente pensa assim porque somos levados a criar esse tipo de sentido, que o sucesso está lá no alto. Então sempre essa ideia do que está no alto é o sucesso, aquilo que eu vou alcançar, é a minha promessa. E aquilo que está no chão é aquilo onde eu estou no momento. A gente até usa alguns termos falando, fulano é pé no chão, ou fulano é cabeça na lua, né? São certos termos que a gente usa para exatamente indicar aquilo que é o realista, que é o concreto, e aquilo que está por vir. Mais uma agora, essa eu recebi recentemente, vocês devem ter recebido porque Facebook nos coloca na mesma, né? na mesma, digamos, no mesmo compartilhamento de imagens, enfim, de situações. Essa eu recebi recente e mostra um aluno na escada e os seus respectivos professores. Dá muita margem para muita interpretação isso aí, dá para construir muito sentido. Mas a ideia que eu trago aqui é novamente aquela ideia da escada, não é? Que todo aluno imagina que existe uma escada que ele vai galgar, que ele vai subir, e que só lá no final é que ele tem sucesso. A gente não pode ter sucesso no degrau 5, precisa subir tudo, né? Enfim, como? Para depois ter o sucesso? Não pode ser sucesso logo no quinto de uma vez, eu não quero nem subir o resto da escada, quero parar ali e já tenho sucesso, tá bom? Mas a sociedade vai dizer, mas espera aí, já casou? Já teve filho? Tem cada degrauzinho desse aí, não é verdade? Já juntou dinheiro? Já comprou a casa própria? Você já comprou o carro próprio? Então ela vai traçando os degraus todos, que a gente vai acreditando que são todos os nossos degraus para chegar no sucesso, né? Mas a gente pensa assim por quê? Então, eu trago aqui, esse é um estudo realizado por alguns acadêmicos, né? Não são brasileiros, que trabalharam nessa ideia da imagem. Como que é